Olá, BPM Friend, bem-vindo de volta! O nosso assunto hoje é cadeia de valor. Vamos tirar algumas dúvidas muito comuns que eu tô vendo aparecer por aí. Vamos mergulhar comigo nesse tema? Bom, pra gente começar, quero te lembrar que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre cadeia de valor e arquitetura de processos, onde eu explico os conceitos e as diferenças entre os dois. Então, se for essa a sua dúvida, vai lá conferir, combinado? E eu também já fiz um outro vídeo aqui com os cuidados que a gente tem que ter na hora de construir a cadeia de valor e dei várias dicas super importantes. Então, esse conteúdo já está todo disponível para vocês olharem. Hoje eu quero abordar algumas dúvidas comuns. Eu tenho recebido muitas perguntas de vocês lá no direct do Instagram da Deca. Quem não está seguindo a Deca no Instagram tá perdendo. Eu tenho recebido muitas perguntas de vocês sobre cadeia de valor. Então hoje eu quero mergulhar nessas perguntas porque eu vi que tem algumas dúvidas que são comuns a diferentes casos. Bom, a primeira dúvida comum é: será que isso aqui é ou não é um macroprocesso para minha cadeia de valor? Coloco ou não coloco esse macroprocesso na cadeia de valor? E você, BPM Friend, já sentiu essa dificuldade também? Já ficou ali meio na dúvida? Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas perguntinhas que eu costumo me fazer e que me ajudam a decidir, a ter clareza se realmente aquilo é um macroprocesso para a cadeia de valor ou não. Lembrando que a cadeia de valor é a visão de nível 0 dos macroprocessos da empresa, certo? Então, o que tem que aparecer ali são os macroprocessos principais. Os filhotes desses macroprocessos, os desdobramentos deles, vão aparecer depois na arquitetura de processos. Então, nem todos os processos vão estar visíveis de cara no primeiro nível da cadeia de valor. Combinado? Segundo ponto importante, lembrar que um processo, ele é o quê? É uma sequência ali de atividades, eventos, recebem entradas, produzem um resultado para um cliente, certo? Então, eu tenho que ter isso em mente na hora que eu estou pensando num processo. Bom, então vamos lá. Quais são as perguntinhas que ajudam a gente a identificar se aquilo ali é ou não é um processo para cadeia de valor? Primeira perguntinha. Você consegue identificar o assunto, o tema desse processo, sobre o que é esse processo? O que esse processo trata? Você consegue identificar isso, né? Pensar num título para ele? É uma coisa que ajuda a gente. Lembrando que os processos, eles normalmente tratam de repetições e tratam também de atendimento de casos reais. Então, quando eu penso num tema, eu tenho que ver se aquele tema ele é alguma coisa que se repete. E aí vem a nossa segunda pergunta. Esse processo, ele é repetível? Ele acontece mais de uma vez na empresa para os diferentes casos? Porque, lembra, eu não posso misturar processo com projeto. Isso é uma dificuldade, muitas vezes, quando as pessoas estão montando a cadeia de valor. A gente tem aquela tendência de querer pegar os projetos, porque eles são importantes, porque eles têm um destaque na empresa, e trazer para a cadeia de valor. E cadeia de valor não é lugar de projeto. Então, se não é algo repetitível, se eu não tenho vários casos de execução daquele processo, pode ser que não seja um processo para a sua cadeia de valor. Terceira perguntinha. Esse processo ele é relevante? Ele é importante? Ele é realmente alguma coisa que se destaca e que precisa estar na visão geral dos macroprocessos da empresa, né? Lembra que a gente tem a arquitetura de processos com o segundo, terceiro, quarto níveis, onde vão aparecer todos os processos. Na cadeia de valor são os macroprocessos, né? Então não são todos que vão aparecer ali num primeiro momento. Então eu tenho que pensar se aquilo ali realmente é alguma coisa que se destaca e que eu quero que apareça na cadeia de valor da minha organização. E aí tem outras duas dúvidas que são muito comuns, que é: será que o escopo desse processo não está grande demais? Será que eu estou botando muita coisa num processo só? Por exemplo, jornada do cliente. Jornada do cliente, será que é um macroprocesso só da empresa? Provavelmente não, provavelmente está muito grande. Tem vários macroprocessos misturados aí. E o contrário também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Será que o escopo do meu processo está pequeno demais? Será que isso realmente é um macroprocesso? Será que isso não é um processinho, uma atividade? São só 2 passinhos ali dentro? Será que eu não estou misturando as coisas? E por fim, a última perguntinha, totalmente importante. Isso que você está querendo colocar aí é um processo ou é uma área?
Você está pensando nos processos transversais, nos processos fim a fim, aquele processo que pega um insumo, produz alguma coisa que vai ser entregue como resultado depois? Ou você está pensando nas estruturas verticais funcionais da empresa? Ah, eu tenho uma área de marketing, eu tenho que ter um macroprocesso de marketing. Eu tenho uma área de operações, eu tenho que ter um macroprocesso de operações. Você está pensando em áreas ou em processos? Pronto, já dei uma primeira chacoalhada em vocês, né? Tenho certeza que respondendo essas perguntinhas, vocês vão ter uma clareza maior e vão ser capazes de decidir se aquilo ali é ou não algo para a cadeia de valor da empresa de vocês. Bom, uma segunda dúvida muito comum é sobre os relacionamentos dos processos na cadeia de valor. Então, vem lá um monte de perguntas sobre isso, né? Andréia, cadeia de valor pode ter setinha entre os macroprocessos? Sim, na cadeia de valor a gente pode sim apresentar os relacionamentos entre os macroprocessos. Só que a gente tem que entender que existem diferentes tipos de relacionamento. O primeiro tipo de relacionamento é o relacionamento de sequência. Primeiro esse macroprocesso, depois o outro, depois o outro. O relacionamento de sequência, algumas vezes as pessoas não usam setinha, deixam subentendido quando elas vão encaixando um processo no outro visualmente, tá? Mas se você quiser usar a setinha para representar essas sequências de processos, não tem problema nenhum, não está errado isso. Vamos para um exemplo que eu acho que vai ajudar bastante. Então pensa comigo aqui em 3 macroprocessos: receber documentação, tratar documentação e disponibilizar documentação. São macroprocessos comuns de uma biblioteca, por exemplo, tá? Ou de qualquer órgão que disponibilize um acervo de documentos. Então, receber, tratar e disponibilizar é uma sequência. Primeiro eu tenho que receber a documentação, aí eu vou tratar, organizar, limpar essa documentação e aí eu vou disponibilizar essa documentação para consulta, certo? Então eu posso fazer setinhas entre esses 3 macroprocessos e demonstrar a sequência entre eles. Está corretíssimo isso, ok? O segundo tipo de relacionamento é a decomposição. Então imagina no nosso exemplo de novo, que eu tinha lá o receber, o tratar e o disponibilizar, e que esse tratar, na verdade, ele se desdobra em 2 processos. Então ele envolve o higienizar e o escanear documentação. Ou seja, tratar documentação significa primeiro limpar aquela documentação, tirar as traças, fazer uma limpeza, secar o que precisar, enfim. E depois eu vou escanear essa documentação para eu arquivar isso digitalmente, né? Então, antes de ser disponibilizado, eu tenho que transformar aquilo ali num acervo digital, por exemplo, tá? Então, o tratar, ele pode aí ser decomposto em 2 processos. É um outro tipo de relacionamento e que normalmente envolve aí a gente usar a arquitetura de processos, certo? O terceiro tipo, bastante comum de relacionamento, é o que a gente chama da especialização. Então, vamos voltar no exemplo. Se eu tinha lá o disponibilizar documentação, eu posso dizer que eu tenho 2 formas diferentes de disponibilizar essa documentação. Eu tenho como disponibilizar essa documentação física ou como disponibilizar a documentação digital, eletrônica. Então, quando eu pego disponibilizar documentação e digo que ele se especializa em 2 processos específicos para situações diferentes, eles são formas específicas, especializadas de eu tratar o disponibilizar documentação. Então, é um outro tipo de relacionamento possível que a gente pode ter na nossa cadeia de valor. E o quarto e último tipo são os paralelismos. São quando eu quero demonstrar que os processos eles podem acontecer em paralelo na minha cadeia de valor. Não existe ali uma sequência entre eles ou um relacionamento direto entre eles. E aí eu posso ter outros processos em paralelo. Então, imaginando que esse nosso exemplo aí fossem os processos de negócio da minha organização, eu poderia ter outros processos de suporte em paralelo, outros processos de gestão em paralelo e até mesmo outros processos de negócio em paralelo também acontecendo, sem relação com esses que a gente estava tratando aqui no nosso exemplo. Bom, e se mesmo assim você no final ainda tiver dúvidas sobre cadeia de valor, tem uma dica de ouro que eu guardei aqui para vocês para o final. Existem alguns frameworks de processos, alguns templates de processos prontos ou semi-prontos. Então, por exemplo, aqui na DECA a gente tem o Process Thinking, que é um mapa com 10 principais processos das pequenas empresas e startups. Eu vou botar o link aqui na descrição, tem um e-book gratuito que você baixa
com esses 10 processos e que podem te ajudar a saber ali se o que você está pensando realmente tem carinha de processo ou não. Mas se você quiser alguma coisa maior, além do Process Thinking da DECA, a gente tem também internacional o APQC. Não sei se vocês já ouviram falar no APQC. Ele é um modelo que vem lá dos anos 80, 90, se eu não me engano. Ele é uma grande taxonomia de processos, então ele mostra os principais macroprocessos e os processos dentro desses macroprocessos, e você pode dar uma consultada. Ele é em inglês, mas você pode dar uma consultada e tirar a sua dúvida. Será que isso aqui que eu estou pensando realmente faz sentido? Estaria na cadeia de valor? Não estaria? Seria um macroprocesso? Um processo? Onde que isso se encaixa? Então pode servir como um referencial, uma fonte de consulta, uma referência para você. Ele está disponível gratuitamente. Eu vou deixar o site aqui também na descrição desse vídeo para você poder depois ir lá consultar e tirar as suas dúvidas e ter ali um guia rápido se você precisar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal da DECA. A gente está crescendo e que ajuda o canal a crescer são vocês, BPM Friends, quando se inscrevem, quando compartilham, quando mandam para os outros BPM Friends, quando ativam o sininho, quando dá o like. Vocês aqui vão mostrando pra gente se a gente está no caminho certo com esses conteúdos que a gente está produzindo para vocês. E fica de olho na DECA no Instagram, Facebook, LinkedIn, no nosso DECAcast. E quarta-feira que vem, 19 horas, eu tô de volta com mais um conteúdo bacana da área de BPM para vocês. Até lá!